Sou professor aqui do Instituto de Química e eu trabalho com nanotecnologia. E uma das linhas de pesquisa que nós estamos produzindo é transformar esse cristal de magnetita em pó. Só que eu não trituro, eu não vou pegar e moer esse cristal. Eu sintetizo essas partículas nesses reatores que estão sendo mostrados aqui. O que tem de diferente nessa magnetita que nós preparamos? Ela é muito mais forte do que aquela magnetita natural, porque ela é nanopartícula. Então, se eu pego um ímã e coloco nesse pó, olha, essa partícula é extremamente magnética. E o tamanho de cada partícula é de 1 bilionésimo do metro, é 1 nanômetro. Bem, o Brasil é um país imenso, todo mundo sabe disso. É um país que tem uma riqueza mineral que nós já conhecemos, realmente admirável. Temos uma renda muito grande, uma boa renda com a exportação de commodities, de minerais, minérios, mas sem muito beneficiamento, sem muito trabalho para gerar valor agregado. Vendemos barato e compramos o produto que nos interessa, que são os metais, as ligas, e pagamos muito caro. Em se tratando de cobre, existem 2 tipos de minérios de cobre. Esse daqui é um dos minerais de cobre mais comuns, é sulfeto de cobre, e é um minério que tem muito cobre, e a gente utiliza isso para obter cobre metálico. A gente mistura esse material com carvão em altos fornos, o cobre funde, sai um material em fusão, todo impuro. Esse material é o cobre metálico que é refinado depois. Esse é o processo chamado de pirometalurgia. E carvão produz gás carbônico, aquecimento global, escória, rejeitos, polui o ambiente, polui o ar. Então é um processo que é usado hoje, mas não é visto com muita simpatia. Outra alternativa, e isso para o Brasil é importante, são esses minérios que são óxidos, carbonatos, sulfatos de cobre. Esses minérios não servem para pirometalurgia. O teor de cobre é baixo. Mas a gente pode processar esses minérios e arrancar o cobre que está aqui na rocha. Essa aqui é a malaquita. Eu vou fazer com água, mas o que se faz na prática é se faz uma pilha desse minério e nós borrifamos uma solução de ácido, aqui é água. Esse processo é chamado lixiviação. O cobre que está na rocha é extraído e gera um tanque de solução de sulfato de cobre ou sal de cobre. O cobre é recolhido em tanques enormes, às vezes piscinas de 200, 300 metros. Eu tenho que arrancar o cobre que está dissolvido. Então eu coloco querosene, que é um solvente orgânico, e um agente complexante orgânico que reage com o cobre e passa para o querosene. Então todo o cobre que está em água, ele vai para o querosene. Aí tem uma série de processos de extração até chegar a uma solução aquosa pura. Essa é a etapa mais complicada, porque envolve processamento químico, vapores, polui o ambiente, muitas vezes é feito em céu aberto. Esse é um processo chamado hidrometalurgia. A comunidade olha, a científica olha com um pouquinho mais de simpatia que a outra, que é a pirometalurgia. Não é bem verde, bem limpa a técnica, mas é o que nós temos hoje. Mas hoje eu queria falar de uma nova aplicação. Isso é completamente novo, não só no Brasil, no mundo. É uma tecnologia nossa, feita aqui, totalmente brasileira. Qual é a base dessa tecnologia? Eu tenho aqui uma solução de cobre, azulzinha, e eu coloco a nanopartícula aqui dentro. Ela fica preta porque a nanopartícula está suspensa. E a nanopartícula vai correr atrás de todos os íons de cobre que vão ficar grudados nela. Aí eu faço então uma célula eletrolítica. Eu vou aplicar o ímã, as partículas vão para o eletrodo. Então eu tenho as partículas magnéticas com cobre aderidas ao eletrodo. O que eu tenho que fazer agora? Aplico uma voltagem, 2 volts, eu tenho cobre metálico. Final da história. Quando acabo de depositar o cobre, eu venho com o ímã, puxo do outro lado e começo um outro processo. Põe mais cobre, retiro e vou ciclando. Então, todo aquele processo pirometalúrgico, poluente, todo complicado, desaparece. O processo hidrometalúrgico atual, que envolve solvente orgânico, extração, separação, concentração, também desaparece. E nós temos cobre metálico de boa pureza. Esse é o processo que nós chamamos de nanohidrometalurgia magnética, porque usa um ímã, mas que não serve só para cobre.
serve para qualquer metal. A gente faz as nanopartículas e a segunda etapa é fazer o tratamento químico das partículas. E o tratamento químico introduz funcionalidade. A partícula se torna inteligente, ganha capacidade de se ligar ao cobre, à prata, ao ouro, ao mercúrio, ou de transportar uma droga, um medicamento, ou de limpar o ambiente. Eu faço para todas as finalidades, aplicações médicas, ambientais, analíticas e metalurgia também. Nós conseguimos automatizar esse processo para obter metal em estado puro. Esse daqui é o reator automatizado para experimento de nanohidrometalurgia magnética, que na verdade ele é um robô. A gente programa os parâmetros por computador e ele vai reproduzir o que a gente pediu, cada etapa com as condições e características que nós precisamos, e ele pode ser empregado tanto para finalidade de estudo, fins acadêmicos, quanto para purificar e obter pequenas quantidades de metal. Então aqui a gente tem uma solução de íons de cobre, esse azul é por causa dos íons de cobre, e a gente vai adicionar agora nanopartículas magnéticas que vão ser responsáveis pela captura desses íons. A gente vai começar pela agitação da solução, já contendo nanopartículas magnéticas. Depois dessa etapa, vai ter um ímã que vai subir para a superfície de um eletrodo. O ímã está posicionado abaixo do eletrodo e o campo magnético está atraindo as nanopartículas que já capturaram os íons de cobre para a superfície do eletrodo. Esse processo, na indústria, chega a durar até 7 dias. Aqui a gente demora minutos, algumas horas. Então, justamente a vantagem de se utilizar nanomateriais magnéticos é que a separação desse material, o transporte do cobre, é muito mais rápido, porque ele é acelerado pelo campo magnético. As partículas magnéticas, elas responderam ao campo do ímã e se depositaram na superfície do eletrodo. Depois desse processo, vai ser acionado um potenciostato, que vai passar corrente elétrica através do sistema. Ela vai ser responsável por transformar esses íons de cobre em cobre metálico. Finalizado, então, o processo de eletrodeposição, o cobre já foi convertido para a forma metálica, então o ímã volta para a sua posição original e a gente vai acionar uma bomba de sucção para retirar essa solução. Se nós quiséssemos continuar com o processo, poderíamos fazer mais um ciclo, mais 2, mais 10, mais 100, quantos fossem necessários. Essa mancha negra aqui, bem no centro, é cobre metálico, na forma microparticular, depositada sobre o eletrodo. Esse processo ele foi realizado em escala laboratorial, numa indústria. Serão necessários reatores maiores, bastando algumas adaptações no equipamento. Esse é um processo totalmente verde, porque ela é reciclável, trabalha em água, não produz vapores, otimiza o uso de energia e é um processo limpo. Nanopartículas hoje, em geral, elas estão sobre o foco da Anvisa e de todas as agências reguladoras, não porque sejam perigosas, mas porque são coisas novas. Por fato de ser novo, tem que ser estudado. Então, na área médica, na área de alimentação, nutrição, é lógico, essas partículas precisam ser estudadas assim, elas não foram feitas para serem ingeridas, comidas como alimento. Mas para aplicações industriais, mineração, limpeza, essas coisas não. Porque ela não vai direto para o nosso organismo e o material do que ela é feito não polui o ambiente. Talvez tenha uma certa resistência das empresas que trabalham na mineração de usar. Primeiro porque o investimento em mineração é muito alto. Uma empresa que já investiu alguns bilhões para montar sua unidade, não vai trocar a tecnologia por outra porque a outra é mais bonitinha. Então vai ter um momento de troca. Muito em breve, com essa tecnologia, nós vamos poder recuperar todo o cobre que vem da eletrônica, eletrodoméstica, construção civil e dar uma nova forma para esse cobre, sem precisar usar minérios, com um rendimento muito melhor e abaixa o custo e limpa o ambiente. Você aproveita e descarte, coisa que não é feito hoje. É nessa linha que nós apostamos mais. E quem sabe um dia uma empresa, uma mineradora se interessa também em fazer um processo assim. Nada impede. O Brasil só vai mudar na área de mineração quando passar a investir em tecnologia de transformação dos minérios em produtos de alto valor agregado. E para fazer essa transformação, isso é química, química pura.